por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can. A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos: projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. Boa noite e muito boa noite a todos. Está no ar o seu, nosso webinar aqui do PMI-DF. Meu nome é Júlio Marques, sou moderador de eventos aqui do PMI e eu falo da cidade de Unai, Minas Gerais. E eu queria conhecer um pouco mais das pessoas que estão aqui, de onde vocês são. Vamos interagir e conhecer aqui de onde vocês são. O Marcelo fala que é do Rio de Janeiro. O Lucas fala que também é do Rio de Janeiro. A Ágata também é do Rio de Janeiro. O Gilson é de Inocêncio, Mato Grosso do Sul. O nosso querido Daniel é de Maceió. Aqui a gente tem a Larissa do Rio Grande do Sul. O Bruno é do Rio de Janeiro. A gente tem aqui o Danilo de Recife, a Renata de Brasília, também aqui o Lamberto Júnior de Brasília. Temos a Larissa de São Paulo. Pessoal, vamos interagir. A ideia é a gente conhecer de onde vocês são. Então sejam muito bem-vindos. Então aí ao Bruno, ao Cláudio, Daniel, Danilo, Fabiano, Gilson, Júnior, Larissa, Lucas, Marcelo, Natália e também a Sâmora. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente tem uma felicidade enorme de saber que vocês pegaram um pouco do tempo de vocês para estar aqui aprendendo um pouco com a gente. Então, eu vou fazer agora a minha autodescrição. Então, eu sou um homem branco de 37 anos. Hoje eu estou usando uma camiseta preta. Eu tenho uma barba bem aparada e no fundo a gente usa o logotipo do PMI Next. Pessoal, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Hoje nós vamos aprender sobre a gestão da mudança como pilar de um grande transformador digital corporativa. E eu gostaria de chamar aqui a nossa diretora de eventos, a Renata Mara, para, por gentileza, saudar todos os nossos convidados e também nosso palestrante. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Júnior. Boa noite a todos. Boa noite a todos que falam de várias cidades, né? Muito legal ver vocês aqui no nosso webinar, né? Vou fazer minha autodescrição. Bom, eu sou pele morena, tenho os cabelos um pouco loiro, estou usando um óculos com um batom um pouco rosado, e estou usando uma blusa verde com manga comprida, tá?
Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou como diretora de eventos do PMI e é uma felicidade estar aqui representando o PMI, né, no nosso evento. Então, quero agradecer primeiramente aos nossos voluntários, né, a Ágata, a Larissa, o Júlio. Eu sei que tem mais alguns voluntários aqui também prestigiando a gente. E, claro, agradecer ao nosso palestrante, né, Diego Macedo, que vai com Obrigado. certeza trazer um conteúdo muito valioso para a gente. Então, eu quero dizer para vocês que aproveitem o nosso webinar, tá? Sigam aí, anotem para fazer perguntas, interagem, né? E estejam aí à vontade, né, para contribuir, também responder a nossa pesquisa. E conte com o PMI-DF, né? Coisas boas acontecem quando vocês se estão junto com o PMI, se envolvem com o PMI, e nós voluntários, né? Todos nós somos voluntários, estamos aqui para abraçar todos vocês, tá? Boa noite e pode dar seguimento aí, Júlio. Maravilha, pessoal. Essa foi a Renata Mara, nossa diretora de eventos aqui do PMI-DF, e eu vou passar para vocês o que nós iremos aprender na noite de hoje. Nós iremos aprender fundamentos de gestão de mudança, vamos aprender sobre integração com a governança corporativa, iremos aprender sobre o engajamento dos stakeholders e comunicação, iremos aprender prática de sustentação e evolução cultural, e a gente também vai aprender um pouco sobre desafios e aprendizados nessa área. E eu gostaria de chamar aqui ao palco, né? Ele tem um currículo tão grande, mas eu acho assim, eu prefiro que ele se apresente, né? É um grande amigo nosso aqui do PMI. Seja muito bem-vindo, Diego Macedo. Opa, obrigado, Júlio. Boa noite, pessoal. É, posso puxar a tela aqui? Que aí eu, Claro, claro, fica à vontade. então eu vou puxar a tela e aí eu já começo com vocês, pessoal. Na hora que aparecer aí, vocês me avisam que eu já tá Pronto, já tá certinho aí? ok. Isso. Legal, pessoal. Primeiro, deixa eu começar com a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, é, cabelos castanhos, estatura. Eu tenho 1,88 m, uma estatura alta. Estou usando uma camisa xadrez azul. E no fundo eu tenho uma parede marrom e branca, tá? Gente, é muito bacana estar aqui com vocês, né? É uma honra para mim, tá? Estou muito feliz de estar aqui. E de antemão já quero agradecer toda a turma aí do PMI, DF, né, que me convidou para estar aqui, compartilhando um pouquinho do meu aprendizado, né, nessa disciplina que eu acredito e acho muito importante para a gente, enquanto funcionários de uma organização, mas até para o nosso dia a dia. Tá? Agradecer muito a Agatha, que me deu uma força nos bastidores aí para eu chegar aqui com um pouco de tranquilidade, porque eu sou ansioso e estou um pouco tenso, confesso para vocês, é uma baita responsa, como eu falei para eles aqui no começo, estar aqui conversando com vocês, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, né? O Júlio trouxe um pouco do que a gente deve abordar aqui, mas eu vou falar um pouco sobre gestão da mudança, essa disciplina que eu acredito, acho muito importante para o nosso dia a dia, e vou trazer um pouquinho do que a gente está vivendo aqui no Banco do Brasil e acredito que a gente vai passar por todos esses pontos que ele trouxe, tá? Me apresentando, vejam aí se o slide vai mudar, pessoal. Mudou? Mudou, né? Mudou. Bom, daqui a pouco vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Ribeirão Preto, moro em Brasília, sou casado com a Ana Amélia, pai da Malu e do João, sou esportista, gosto de esporte, tudo quanto é esporte. Mas eu tenho os meus principais que eu listei aqui e vou falar para vocês, o beach venceu. Eu sou um jogador de beach tênis, gosto muito e pratico. Estou há 10 anos aqui no BB, líder de gestão da mudança, de uma grande transformação que está acontecendo aqui. Vou explicar um pouquinho, contar um pouquinho, esse vai ser um pouco do case que a gente vai vivenciar aqui. Tá? Sou adepto e entusiasta das metodologias de melhoria contínua, agilidade. Tá? Tenho formação ali em administração, várias certificações, PMP, inclusive, foi uma das primeiras que eu tirei de importância e relevância na minha carreira, entre outras relacionadas a esse tema, tá? E já trabalhei em uma série de empresas antes de vir aqui para o banco, grandes empresas, empresas multinacionais, sempre com um olhar de projetos, gestão de portfólio e a gestão da mudança permeando tudo isso.
tá? Bom, vou dar sequência aqui, pessoal. Então, meu LinkedIn está aqui, depois, né, se vocês tiverem interesse de acompanhar ali, entender um pouquinho mais da minha carreira também, dá para vocês conferirem. Que acho que é sempre legal a gente falar um pouquinho da gente, para vocês entenderem quem está aqui conversando com vocês, tá? Bom, eu trouxe uma agenda um pouquinho, ela está mais resumidinha do que tudo que está ali na ementa, ali no momento da inscrição para estar aqui no webinar, mas eu vou, para me guiar um pouquinho aqui, tá? Meu objetivo é trazer para você um pouquinho dessa disciplina, e eu falo disciplina no contexto, como é que eu vou falar? Porque eu entendo ela como uma disciplina literalmente, tá? É, de seguir regras, ter procedimentos, processos. Eu sou um cara, eu falo que eu sou um quase engenheiro, eu fiz 4 anos de engenharia, não me formei em engenharia, mas eu gosto de método, processo, roteiro, né? E eu acho que por isso que eu me encantei por essa disciplina, porque se a gente seguir alguns métodos e processos, a gente consegue evoluir e trazer bons resultados, tá? Então, acho que a gente, podendo seguir um caminho que já foi estudado, já tem sido trilhado por bastante tempo, empresas têm aplicado, eu acho que a gente supera algumas coisas que podem aparecer, né, ou pode até evitar, e aí, para que a gente vai sofrer de novo se algumas pessoas já sofreram, já passaram por aqueles problemas, acho que vale a pena a gente aproveitar isso, tá? Então, vou falar um pouquinho disso, depois eu falo um pouco de como que a gente está dessa disciplina, gestão da mudança. Depois eu falo um pouquinho para vocês como que a gente está estruturando esse assunto, essa disciplina aqui, especificamente no Banco do Brasil, onde eu estou vivendo isso, essa gestão da mudança há mais ou menos 3 anos, tá? E aí eu vou dar uma corrida, vou dar uma acelerada, que tem bastante coisa para a gente abrir aqui para uma discussão, tá bom? Então, bora lá. Vamos trazer aqui para vocês. Vou começar falando um pouquinho de contexto, tá? É, Nesse slide, nessa tela aqui, eu trago um pouco esse contexto, muito do que eu estou vivendo agora não, né? Há 10 anos, nesse cenário, né? Nesse mercado financeiro, no contexto do mercado financeiro, mas eu acho que vale para todo mundo ou para muitos que estão aqui com a gente, né? Que é essa intensificação e cada vez mais a velocidade de uma série de coisas, tecnologia principalmente, mas de uma mudança que está cada vez mais rápida, mais veloz, né? E que a gente precisa estar atento. Então, especificamente aqui no contexto que eu vivo, né, do mercado financeiro e tal, hiperpersonalização, a jornada ali digital, né, combinando os mundos físico e digital, o avanço das tecnologias convergentes e habilitadoras, IoT, IA, né, economia tokenizada, a gente tem falado muito de moedas digitais, tokenização de ativos, expansão das big techs e neobanks, isso assim, a velocidade com que isso está acontecendo, né? Fortalecimento das plataformas. Então, quem que imaginava Mercado Livre, Amazon, Magalu, que eram, né, mais preocupados com venda de produtos, mas eles não vendem só produtos, né? E olha a cadeia toda que eles já se transformaram, né? Essas plataformas já são bancos, né? Atendem a cadeia de ponta a ponta. Então, a velocidade com que essas coisas têm caminhado é impressionante, tá? Então, entendo que esse cenário vale para todo mundo. E aí a velocidade, até aqui eu trouxe um pouco de números para vocês, né? Mas um pouco desse mundão que a gente está vivendo, né, gente? A velocidade com que as coisas vêm se transformando está cada vez mais rápido, as mudanças acontecendo cada vez mais rápido. A IA, de novo, é um exemplo disso. Olha a velocidade que ela vem mudando e transformando ela não só ela por si só, mas todo o seu entorno, mercado de trabalho, né, as empresas, as indústrias, os segmentos. Então, a velocidade está cada vez mais rápida. E aí eu trouxe alguns números aqui de referência que vão também embasar um pouco do nosso roteiro aqui, tá, gente? Gartner apontando ali em 2023 que a mudança, a velocidade aumentou 5 vezes desde 2017. 70% das transformações têm falhado, e é a McKinsey que traz isso aqui,
para atingir. Então, vocês começam já a fazer as conexões da importância de acompanhar essas mudanças, né? Em média, a gente gasta ali, perde 25% de ROI de um projeto quando essa mudança, a transformação está acontecendo e ela não é bem gerenciada. E aí a ProSci, que é uma das principais entidades, instituições que trabalham com essa disciplina, aponta isso para a gente. E aí a gente tem as causas dessas coisas para isso não acontecer, né, ou para acontecer de uma maneira problemática. A gente tem resistência à mudança, falta de comunicação, ausência de liderança, método para fazer essa transição, sair de um estado que eu estou vivendo para um estado futuro, acompanhar essa transição, e tudo isso a gente trata com essa disciplina que eu repito, eu estou cada vez mais apaixonado, que é a gestão da mudança. É, então, a mudança, gente, como está aqui, é uma constante no nosso cenário, né? Então, o que que eu gosto de trazer isso para mim, trago isso para o time aqui, já está dado isso para a gente. A mudança é constante na nossa vida, nas nossas organizações. Todo momento a gente vai né, se defrontar com mudanças. Não tem como fugir disso. Então, a gente tem que entender isso. Se a gente entende que a mudança é uma constante, para nós a gente já facilita até a maneira de como a gente vai atuar nessas transformações. A gente pode antecipar alguns movimentos. Então, é importante a gente ter ciência e ter clareza de que isso é uma constante e essa mudança está cada vez mais veloz. Então, o que que a gente faz com isso, né? Bom, eu vou entrar agora aqui, então eu só quis passar essa questão do contexto, mostrar que a velocidade, que a mudança está cada vez mais rápida, né? Mas nesse contexto, o que que como que a gestão da mudança pode nos ajudar, né? Então, por que a gestão da mudança, né? Estão me ouvindo aí, pessoal? Parece que travou aqui para mim. Ah, Não? tá tudo tranquilo. Tá. Estamos ouvindo. Ah, então beleza. É, o que que é essa gestão da mudança, essa disciplina gestão da mudança organizacional? Em alguns momentos aqui, até para encurtar, eu vou falar GM, tá, pessoal? Ou GMO, para encurtar um pouco o discurso aqui, para não ficar toda hora gestão da mudança organizacional, tá? Mas eu vou tentar encurtar um pouquinho. O que que a gente está falando? É, Pode ser que boa parte aqui já até tenha conhecimento sobre esse assunto, tá? Então eu não vou me aprofundar demais, tá? Mas eu vou trazer alguns pontos para a gente tentar equalizar e depois ir conectando com o que a gente está fazendo aqui no banco, com o que eu já vim acompanhando fora e trouxe para cá, para a gente fazer algumas conexões, tá? Bom, de uma maneira bem simples e resumida, eu trouxe um conceito, tá? É, tá aqui, não vou ler para vocês, mas o que que a gente está querendo dizer com a gestão da mudança? O que a gente quer falar? Quando a gente fala de gestão da mudança, a gente está falando de um processo, de um método, né? De uma forma de conduzir uma mudança, uma transformação, ou de uma não, de algumas formas, tá? Que podem facilitar ou pelo menos diminuir alguns entraves, alguns ruídos, alguns gaps que a gente pode ter num processo de transformação, num processo, né, que a gente fala muito de sair de um estado atual e ir para um estado futuro que a gente tem como estratégia, como meta, como objetivo, tá? Ela vai nos ajudar a potencializar ou aumentar a chance da gente atingir esses objetivos que vão ser traçados e vão ser definidos para uma transformação, para uma mudança. Dito isso, existem algumas metodologias, tá? Algumas metodologias, alguns frameworks que vão tratar dessa disciplina. Eu não vou entrar no detalhe aqui, não vou entrar no detalhe. Eu trouxe aqui mais como alguns exemplos e referências, tá? É mais no sentido até de indicar. Eu trouxe três que a gente vem se apoiando aqui, tá? Enquanto área de gestão da mudança dentro do Banco do Brasil, tá? Então, eu gostaria muito de recomendar um aprofundamento de vocês, quem tem interesse em se aprofundar nessa disciplina, essas três, de cara, eu já recomendo um mergulho
para entender um pouquinho mais. O modelo ADKAR da ProSci, né? Que depois eu vou até falar um pouquinho mais, é a nossa principal referência aqui, né, enquanto gestão da mudança no Banco do Brasil. Mas os passos do Kotter, né, uma sequência que a gente precisa seguir à risca. E aí, por isso que eu gosto disso, né, desse assunto e dessas metodologias, por esse meu olhar mais de engenheiro, de lógica das coisas, eu acho que é importante. Os princípios da McKinsey também, a McKinsey está com a gente aqui num grande trabalho de consultoria e também nos apoia e traz muito desses princípios, tá? Então, assim, não tem melhor ou pior, a gente vai fazer, aqui a gente faz até uma mistura, uma mescla dessas três principais, mas dá para falar muito sobre isso e não vai ser meu objetivo aqui. Aqui é mais um tom de indicação para a gente se aprofundar. Tá? É bem ilustrativo e é mais um pedido mesmo para vocês. Depois, quem tiver mais interesse, dá uma pesquisada. Tem muito material disponível a respeito. Tem bons cursos a respeito, boas certificações também que vão falar disso aqui. Mas então eu vou entrar, pessoal, muito na questão da metodologia da ProSci, tá? É, o que então é a gestão da mudança, de fato? Né? Então, ela é um processo, como a gente falou ali, estruturado para liderar o lado humano da mudança, para a gente poder alcançar um objetivo. O que a gente está querendo dizer aqui? Então é essa mudança? Gente, o que eu trouxe a esse conceito é o que a gente tem usado como norteador aqui no Banco do Brasil. Na nossa metodologia, a gente adaptou as três, como eu falei ali, para uma metodologia nossa aqui de gestão da mudança. Mas resumindo, quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de mudança, a gente está falando de gente, estamos falando de pessoas, né? Então, essa metodologia aqui, esse processo é para quê? Para nos guiar, nos estruturar na maneira de como a gente vai conduzir, como a gente vai formar as pessoas para elas passarem por esse processo, né, que são cada vez mais constantes de mudança organizacional, tá? Então, assim, molezinho o trabalho, né? Nós estamos falando, quando envolve gente, fica tudo tranquilo, né? Não é bem assim. A mudança, até por envolver, e a gente estar falando de pessoas, nós não estamos falando de processos efetivos, né? Só processos ou tecnologia, nós estamos falando de gente. A mudança, sim, é algo muito complexo e é porque a gente está lidando com pessoas. Então a gente precisa ter muita atenção. E aí, por que disso? Isso é mais do que declarado em vários trabalhos né, e várias teorias. O nosso maior ativo são as pessoas. Né, os maiores ativos das organizações são as pessoas. Então, a gestão da mudança, ela vai apoiar nesse cenário de constante mudança, um método, uma ferramenta, para a gente passar por esse período, né, de transição de um estado para o outro, com o menor atrito, menor ruído possível, né? Se é que isso é possível, a gente tentar diminuir, mas esse é o objetivo. Esse é o objetivo, olhar para as pessoas para que elas compreendam e a gente esteja ali próximo para que essa mudança ocorra de maneira mais tranquila. Tô falando muito rápido, pessoal. Eu Não, tô. tá Não? tranquilo. É Então, interessante que a gente costuma falar que a única certeza é a mudança, né? perfeito, 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 perfeito. Se eu não me engano, acho que é Heráclito que fala isso. É, Então, por que que a gestão da mudança ela é importante? Já trouxe alguns pontos aqui. Por que que ela é importante? Tá? Bom, ela vai fazer, e aí agora a gente começa a conectar, então, processo, pessoas e estratégia, né? Ela vai fazer a conexão da estratégia com as pessoas. Ela vai fazer o quê? Ela vai facilitar a execução da estratégia pelas pessoas no dia a dia. Por que que eu falo estratégia? Porque a estratégia é que vai demandar as mudanças. As mudanças que ocorrem no ambiente organizacional vêm por meio de decisões estratégicas. Então, essa estratégia vai ser executada, né, ou vai ser facilitada, né, a sua execução por meio da gestão da mudança, porque nós estamos falando que quem executa, quem que faz essa transformação são as pessoas, né? Então, ela, né, como está aqui, ela vai transformar plano em realidade e tentar diminuir né, ao máximo ali as incertezas, beleza? É,
De novo, por que que ela é tão estratégica? Aqui eu trouxe um pouco de referência, tá, gente? É só alguns números para a gente olhar por que que a gente considera ela estratégica. Melhora o ROI, né, o retorno sobre investimento, aumenta a chance de sucesso das mudanças, diminui resistências, né? São vários fatores. Ó, eu trouxe até algumas fontes aqui, né? A iniciativa com forte foco em mudança entrega até 143% mais de retorno. 50% dos colaboradores afirmam que mudanças mal gerenciadas impactam na produtividade e motivação. 70% dos profissionais desejam mais clareza e suporte durante as mudanças. Então, se eu tiver um processo, uma ferramenta, um método para facilitar, auxiliar esse processo, a gente vai ver benefício, tá? E tá bem um pouco destacado, tá ali no meio, né, no slide, mas a gente sabe que esse processo ajuda também no fortalecimento da cultura organizacional, algo tão importante também para a gente, tá? E por que que a gente fala tanto, né? Eu tô aqui há alguns minutos falando dessa mudança. Por que que isso é importante? É, não tem jeito. E aí, assim, independentemente da mudança, pode ser estrutural, tecnológica, cultural, como está aqui no slide, essas mudanças vão afetar diretamente o nosso trabalho. Elas vão impactar o nosso trabalho. Então, de novo, como eu gosto de falar e falo muito aqui com o time, é mais uma coisa que já está dada para a gente. A gente sabe, vem mudança, a mudança vai impactar, né, vai influenciar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então, se a gente já sabe disso, vamos começar, vamos entender, vamos planejar, vamos antecipar algumas coisas. Não vamos sofrer na hora que a mudança chegar. Vamos começar a se preparar. E o método ajuda nessa preparação, nesse planejamento. É, Quando a gente fala, e aí começando a entrar um pouquinho em alguns detalhes aqui, em alguns pontos, a mudança, quando ela é até engraçado, assim, né? Quando a gente começa a falar de mudanças, coisas que podem acontecer, cara, aparece um monte de mito, né? A gente está no corredor e escuta, vai acontecer, mas ninguém gosta de mudança. O que o diretor determinou, né, demandou, é só comunicar que está pronto. Não precisa, né, não tem uma preocupação com as pessoas. É tipo um faça, né, cumpra-se e acabou. Não precisa ter comunicação, engajamento das pessoas. Ou então a gente pega vai rolar uma mudança, cara, eu não estou nem aí. Eu não preciso me preocupar porque tem uma área de recursos humanos que está olhando para isso, né? A gente escuta muito esses mitos, né? Então, eu trouxe como um ponto para a gente refletir que também vão nortear algumas coisas quando a gente pensa na mudança. Mas o ponto principal aqui é que, cara, esquece mito, esquece essas conversas. Tem sim as pessoas que não gostam, mas tem sim as pessoas que gostam. O que acontece é que a gente tem que mostrar o benefício. É aquela história. No final do dia, o que que eu quero, o que que Maria leva, o que que eu ganho com aquilo? Eu preciso mostrar isso. As pessoas precisam entender os prós e os contras, né, para poderem tomar suas decisões e tudo mais. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade enquanto agentes da mudança, né? E todos nós somos responsáveis pelas mudanças nas nossas organizações. Então, a gente tem que assumir esse papel e derrubar esses mitos. Mas esses mitos eles vão gerando algumas outras coisas. E aí eles potencializam aqui alguns desafios que a gente precisa passar ao longo dessa disciplina, quando a gente implementa ali, acompanha uma mudança, uma transformação na nossa organização. A gente tem N desafios, N. Não é um processo de mudança, não é um processo simples, né? A gente trouxe ali um mito de que ninguém gosta. O ninguém gosta é muito radical, né? Mas não é todo mundo que gosta e é fato. De novo, a gente já tem que saber dessa verdade, né? Dessa premissa. Mas a gente tem que mostrar o quê? Os benefícios. Então, eu trouxe aqui 4 principais desafios para a gente pensar, refletir, mas resistência à mudança, sim,
é um desafio que a gente tem que estar sempre atento. E a metodologia, o método ajuda muito nessa questão da resistência. Comunicação, a falta de comunicação, a clareza, a transparência, a comunicação nos momentos adequados, né? Tudo isso é um ponto de atenção e um desafio. Que momento eu comunico para não gerar ansiedade ou para a pessoa, né, estar desinformada. Recursos limitados, nem sempre a gente tem os recursos que a gente precisa para fazer a transformação, para fazer a mudança. E a cultura. A cultura organizacional, ela é um forte impeditivo para a mudança, um desafio muito grande a ser esperado, tá? Eu vou mergulhar um pouquinho com vocês aqui na questão da resistência, porque para mim, desses aqui, é, se bem trabalhado, a gente consegue melhorar muita coisa, tá? Porque os outros são bem complexos, todos são. Os quatro que eu trouxe aqui são muito complexos, mas talvez o da resistência a gente consiga, com o método, facilitar, tá? Tentar diminuir. E aí, então, assim, resistência, gente, é natural, né? De novo, tá dado pra gente isso. A gente tem, então, que aproveitar desse negócio, desse negócio que já está dado para a gente. A gente precisa entender que as pessoas, os profissionais, os colegas têm conhecimento, e esse conhecimento é valioso naquilo que eles estão vivendo, naquele processo, naquele produto que eles trabalham. Então, eles têm preocupações, e essas preocupações são legítimas. E é isso, né? E essa resistência, muitas vezes, surge por quê? Por conta do medo, por conta de não saber o que pode acontecer lá para frente. Por isso que aí começa os desafios começam a se integrar. Eu preciso ter uma boa comunicação, preciso ter um bom propósito, mostrar o caminho, né? Porque aí a pessoa tem receio, ela tem medo de perder controle, perder status, né? De perder eficiência. Então a resistência é natural. Baseado nisso, a gente tem que ter atenção. Já está dado para a gente, né? Então como que a gente vai ter atenção? Como que a gente vai superar essas resistências? De uma maneira bem simples aqui, né, e bem resumida. Vamos comunicar com clareza. O que que muda? Por que que muda? Como que vai ser feito depois, né, no estado futuro? Escuta ativa. Eu preciso entender as preocupações das pessoas, ter um interesse genuíno pelo que ela está, né, pela aquele indivíduo que está sendo impactado pela mudança. Valorizar a experiência. Então, sim, envolver quem tem mais experiência para ser agente, para ser mentor dessa transformação. Então, aqui são 3 pontos que eu trago e que também vão nortear muito do que a gente tem, né, norteiam muitas das coisas que a gente tem feito aqui, essa questão da clareza na comunicação, da escutar as pessoas, valorizar a experiência de quem conhece, domina algum assunto, já passou por outras experiências, outras mudanças, então são pessoas que a gente se apoia como agentes dessas transformações, tá? Por quê? No fundo, a mudança organizacional, né, ela vai exigir uma mudança individual. Não adianta. A mudança vai depender da mudança de cada indivíduo, de cada ser humano que está sendo impactado por ela. É, a gente precisa entender, né, se preparar a pessoa para a gente poder fazer com que ela adote aquela mudança, replique, engaje até as pessoas que estão no seu entorno, né? Então é uma missão bem complicada, né? Não é fácil, mas é o que a gente tem que buscar, tá? Que as pessoas entendam, reflitam e aí também sejam esses agentes de propagação da mudança. Eu vou entrar um pouquinho aqui, pessoal, num processo. Vou puxar para o próximo slide. Esse aqui é um slide que ele está adaptado porque a ProSci, que é a nossa principal referência, como eu falei, traz esse material aqui. A gente fez uma junção e ajustou algumas coisas, que é como a gente enxerga aqui esse processo de mudança ou transformação. É bem esquemático mesmo. Eu tenho ali a razão da mudança, por que que eu preciso mudar, e aí essa mudança vai sair né, essa situação vai sair de um estado atual, vai percorrer ali um estado de transição e vai atingir o estado futuro. Atingindo esse estado futuro, eu posso ter sucesso ou não, né? Ou posso não ter o sucesso que eu gostaria, posso ter parte do sucesso. E aí, então, o que que acontece? A gestão da mudança, aqui ainda está um pouco, falar com um tom
de prepotência, que a gente fala que ali com a gestão da mudança nós vamos atingir 100% o sucesso. É, é complicado atingir 100% do sucesso, atingir 100% do estado futuro, que é o quadradinho verde completo, né? Mas a gente sabe que sim, a gente aumenta muito as chances do sucesso fazendo a gestão da mudança. E aí a gente vai contar com alguns intervenientes importantes para fazer isso, tá? A gente vai ter o que a gente chama ali do lado técnico, PMO, né, gerente de projetos, gestores, equipes, pensando em como projetar, em como planejar aquela transformação, como desenvolver, como entregar. E o ponto que é o ponto que eu me apoio aqui e que a gente, enquanto time, tem atuado bastante, né, com a disciplina, é o lado humano, olhar então para para esse método, para ver como que a gente consegue envolver as pessoas, engajar as pessoas, para fazer com que elas se apropriem daquela mudança e realmente é, usem do novo processo, de um novo produto, de um novo contexto, de um novo cenário que foi construído. Então, a figura é para ilustrar que sem a gestão da mudança, a gente vai passar, vai ter alguns percalços aí ao longo desse estado de transição. E a gente não vai chegar no estado futuro que a gente gostaria. Eles até chamam ali daquele estado futuro que tem as bolinhas de queijo suíço. A gente vai ter gaps, a gente vai perder ROI, a gente tem algumas coisas que vão impactar ali. Então, a gente usa isso aqui, esse slide, muito com patrocínio, né, comitê patrocinador nosso aqui, para enfatizar a importância de olhar para esse lado humano para garantir o estado futuro como a gente está planejando, tá? Esse slide é um pouco da razão de ser, né, do nosso time aqui, e aí então a gente se apoia sim, né? Eu brinco muito com o pessoal aqui, sim, temos método, né? Que bom. De novo, eu falo aqui para vocês, eu acho que é importante ter uma orientação, ter eu falo roteiro para a gente seguir, ajuda, né? Facilita o nosso caminho. E aí a gente usa muito da ProSci, tá? Eu queria dar de destaque aqui para vocês. Quem não conhece, depois acho que vale a pena, é legal se aprofundar, mas olhem para o lado esquerdo, né? O ciclo que a gente tem. Quem está no centro ali, né? Que está escrito Adcar, pessoas, pessoas, né? Gente, tem um bonequinho ali. Mas e para o lado direito, quando a gente fala ali do triângulo, que é o triângulo da ProSci, eu tenho um triângulo com três vértices que dão suporte e apoio para o sucesso daquela transformação. Então, aqui tem os principais intervenientes nesse processo: liderança e patrocinadores, super importante. Gestão de projetos, que eu também sou apaixonado por essa disciplina, sou PMP, até pouco tempo atrás era gerente de projetos, gerente de portfólio. É, super importante para dar as diretrizes, planejar as coisas. E gestão da mudança entrando com esse olhar, né, de pessoas, como a gente faz, né, trabalha com ações que vão engajar as pessoas, vão dar consciência, vão nortear ali muito a nossa atuação com as pessoas, tá? Então, memorizem aqui um pouquinho esse gráfico, porque ele vai também nos ajudar um pouquinho mais para frente. A metodologia, esse aqui é um slide que eu adaptei também da metodologia da ProSci. Ela usa o ADKAR, eu não sei como, ADKAR se é um acrônimo, não sei como é que fala isso, mas é um ADKAR que é o quê, né? São esses estágios que a gente vai vivenciar na transformação. Uma etapa de consciência, então eu tenho consciência da necessidade da mudança. Uma etapa de despertar o desejo, as pessoas, né, despertar ali, com que as pessoas tenham vontade de participar e apoiar na mudança. Tem a parte de conhecimento, eu sei como eu vou mudar. Tem a parte de habilidade, eu preciso ter as habilidades para fazer a transformação. E depois uma etapa de reforço. Isso aqui é um roteiro também, de novo, são estágios e isso que é interessante, cada indivíduo passa por esse estágio. E aí, na metodologia, a gente olha para esse estágio, a gente roda esse ADKAR, daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais para vocês, a gente roda um questionário, né, alguns assessments para a gente entender
Qual é o momento de cada um? Ah, eu já entendi, eu já tenho consciência. Então a consciência não é mais uma barreira para mim. Tenho desejo? Ah, não. Então eu vou ter uma ação para despertar o desejo. Eu vou passando por estágios. Depois que eu tenho desejo, eu tenho conhecimento? Tenho. Eu tenho habilidade? Então nós vamos num passo a passo, né? E cada indivíduo vai passar por isso, para ele próprio entender, né? E percorrer esse estado de transição. Isso que eu acho massa, né? Nesse método. Ele vai dar esse caminho, ele dá um caminho para a gente seguir durante essa mudança, tá? A gente vai ver um pouquinho mais desse método quando eu entrar um pouquinho no como a gente está fazendo aqui, tá? Mas é só para a gente ter uma referência. Resumidamente, pessoal, resumidamente, o que que a gente pensa aqui nessa disciplina, né? Nesse tema? A gente tem que preparar as pessoas, nos preparar também, né? Apoiar e engajar para que a mudança efetivamente seja adotada, né, e realmente colocada em uso pelas pessoas. Esse é o resumo desse pacote, né, desse tópico aqui de gestão da mudança. Vou passar aqui mais rapidamente para uma parte. Falei um pouquinho então para vocês desse o que e porquê, tá? Então vou falar um pouquinho de como a gente estruturou isso aqui ou tá, né, vem estruturando, porque isso é um processo também contínuo ali e até de melhoria contínua mesmo, a gente vem evoluindo. Como isso está funcionando aqui no banco. Primeiro, eu preciso passar um pouquinho também do tamanho, né? É bom vocês entenderem um pouquinho dos números para entender o tamanho da transformação que está acontecendo no o ambiente, né, o contexto, o cenário que a gente está vivendo aqui. Estamos falando do Banco do Brasil, uma empresa de 216 anos, então imaginem como é a cultura do banco, né? Muito forte, né? Então tem um DNA cultural aí profundo. Mais de 85 mil funcionários, mais de 4 mil agências, é muita gente envolvida, né? E aí, tendo todos aqueles desafios que eu falei lá no começo, transformação digital cada vez mais acelerada, competição de fintech, big tech, eh, mudança do perfil do cliente, pressão por eficiência operacional. Então, imaginem esse contexto, esse cenário, essa organização, né? E esse contexto, esses desafios. Então, é, aumenta um pouquinho a complexidade do trabalho da gestão da mudança, tá? E aí, entendemos um pouquinho esse contexto, a gente traz para a questão estratégica, né? É, a gente estabeleceu uma visão de futuro. Isso aqui já, né, é assunto, informação pública, tá? Tem no nosso site de relação lá com investidores e tudo mais, mas a gente tem essa ambição de se posicionar estrategicamente nos futuros possíveis. E aí, olha só uma definição que a gente trouxe aqui de estratégia, né, que é um processo de transformação, de aspiração, né, em capacidades. Isso aqui conversa totalmente, né, não vou entrar no detalhe aqui do slide, mas conversa totalmente com o processo de gestão da mudança. Transformação, aspiração, capacidade. Então, a gente consegue fazer um paralelo perfeito, né, dessa questão estratégica, dessa visão de futuro, com a importância da gestão da mudança, no desdobramento da estratégia lá no dia a dia, como eu comentei com vocês, que é como nós vamos materializar a estratégia com as pessoas, tá? Então, sim, ela vai ajudar nesse caminho. É, também trouxe um ponto aqui para poder ilustrar o case que a gente está vivendo, tá? Aqui é o propósito do Banco do Brasil. Tem um mapa estratégico aqui, uma visão bem resumida, né, do mapa, mas um ponto que eu dei de destaque, que está no nosso mapa estratégico. A gente precisa, um objetivo estratégico. A gente está passando, né, está lá estabelecido uma transformação digital e processo. Estou trazendo bem alto nível aqui, mas só para fazer a conexão com a estratégia, tá? Não tem nenhuma informação sigilosa também, e é tranquilo a gente falar. A gente tem como ambição ali, como objetivo, evoluir o nosso jeito de trabalhar, em virtude de todo aquele contexto e cenário que eu falei, para a gente acelerar a transformação digital e a inovação. Então, para isso, a gente criou um grande programa, né, uma iniciativa estratégica aqui,
para mudar o nosso modelo operacional, nossa forma de trabalhar, né, que a gente chama ali de movimento aceleração digital. Um resumo, porque eu não vou entrar no detalhe do movimento, tá? Do que é essa iniciativa. Mas esse programa ele tem como objetivo, né, a gente é, mudar a forma de trabalhar, né? Ser mais, na verdade, implementar a agilidade de negócios efetivamente na nossa organização. A gente tem agilidade de negócio muito forte na tecnologia, em algumas outras áreas, mas no banco como um todo não. Então a gente tem essa ambição de propagar a agilidade de negócios para toda a nossa organização. Então, entendendo um pouquinho disso, aí eu vou começar a entrar no nosso case aqui, tá, gente? É, e aqui já começa uma questãozinha de hack, até de cultura e muito relacionada à gestão da mudança. Lembram lá do vértice, aquele triângulo que eu, né, mostrei da ProSci do vértice lá de patrocínio. Aqui, pessoal, a gente estabeleceu para esse movimento, para essa iniciativa, para esse programa, uma governança e uma estrutura que a gente está chamando de aceleradora ágil para orquestrar esse movimento. E aí, olha ali abaixo, né, à esquerda, a gente estabeleceu uma área de gestão da mudança. Olha que bacana. Não existia uma área com esse olhar, com esse viés aqui dentro do banco. Isso aqui nós começamos em 2022 a conduzir, a orquestrar essa transformação e acho que isso é super importante. A McKinsey nos acompanhando aqui, mas olha que legal, a governança e que eu falo do patrocínio, reuniões semanais com diretoria de estratégia, pessoas, tecnologia, negócios digitais e controles internos. Comitê, reunião mensal com o conselho diretor, com os VPs do banco. Então, dando repertório, insumo, para eles poderem patrocinar esse movimento. Então, eu acho que aqui já começa um ponto de hack que isso não era tão comum de acontecer, e a gente conseguiu instituir, de ter essa frequência, essa governança próxima e patrocinadora do movimento. Tudo isso acontecendo com ritos de agilidade, né, que a gente está pregando, agilidade de negócio. Outro ponto interessante desse trabalho é uma transformação gigante. Vocês viram ali os números, né? Então aqui é mais um hackzinho. O que a gente fez, né, junto em parceria com a McKinsey? Nós não vamos virar o banco todo. Então vamos fasear. Vamos fazer essa coisa acontecer em ondas. No começo entram tantas pessoas, tantos produtos, tantos processos, depois mais tantos. Então nós fomos fazendo um negócio meio que faseado, que até assim facilita a gente fazer a gestão da mudança. A gente tem um ambiente mais controlado. Aos poucos a gente vai virando um novo modelo, né? E a gente vai evoluindo esse modelo, essa mudança que nós estamos pregando, né? Então a gente começou pequenininho, 600 pessoas, que às vezes, né, 600 pessoas é um número pequeno para o banco, né, 85 mil, para outras pode ser muito, mas a gente começa, né, e aí a gente busca aqui alguns pontos para até contribuir nessa transformação. E aí vocês estão vendo ali, a gente fala, a gente vai capacitando as pessoas muito com um olhar para as pessoas que estão sendo impactadas e envolvidas nessa transformação. E aí a gente traz mais um ponto. Por onde que a gente começa? Gente, esses 600 funcionários, e aí aqui eu estou falando próprio, tem terceiro envolvido, mas próprio, a gente tem que fazer com que eles entendam e vejam valor nesse negócio. Então a gente aqui tem números para a gente ilustrar a importância daquilo que a gente trouxe para esse novo modelo nessa primeira onda. Eles tinham que, de alguma maneira, ser sucesso, tinham que dar certo, para a gente poder replicar, as pessoas verem valor naquilo, né, nessa mudança que estava acontecendo. Então, foi uma estratégia que também eu gosto de trazer como um ponto importante nessa transformação, da gente escolher aqueles que eram representativos para o banco e que a gente já tinha ali um grau de maturidade, de evolução na agilidade, para a gente ser mais rápido e fazer a coisa acontecer. E isso depois ia servir como insumo para a gente propagar essa mudança. E eu vou falar isso daqui a pouco. Tá? Mas e aí? E a gestão da mudança nesse cenário? Eu trouxe como foi estruturado, mas e a gestão da mudança nesse cenário? Gente, aqui, de novo, sempre olhando para número.
E é a nossa principal ponto positivo que eu vejo aqui nas discussões. A gente tenta trazer né, tomada de dados ali baseada mesmo, tomada de decisão baseada nos dados. A gente traz muito número para mostrar que, gente, não é uma coisa simples. É, para a gente ter sucesso aqui, nós estamos falando de uma transformação cultural, né? Então a gente tem que ter atenção, tá? Não vou ler no detalhe aqui, mas os desafios começam a aumentar. Lembra aqueles desafios que eu trouxe no começo? Todos eles estão aqui, mas eu tenho outras coisas que vai depender de cada organização. Nossa organização, ela tem uma estrutura muito tradicional, muito hierárquica, né, uma empresa de 216 anos. Então, a gente tem uma série de coisas que vão dificultar essa transformação. Então, a gente, com base nisso, a gente vai olhando para esses desafios e vai seguindo o método, construindo o nosso plano. É, de novo, ProSci, referência. E por que que eu falo, né, disso? Esses slides são os slides que a gente leva para o comitê, para ajudar a defender que a gestão da mudança é importante, né? A gente volta para o método, volta para o foco, pessoas. Onde pessoas, temos que olhar para os indivíduos. As pessoas têm que ter clareza, têm que conhecer a mudança, têm que saber como que elas vão ser apoiadas. A gente tem que passar essa tranquilidade, né? No final de tudo aqui, é aquela história que eu falei lá no começo. E Maria Leva, o que que eu ganho com isso? A gente tem que ressaltar esses pontos. E aí a GMO é como a gente se chama aqui, né? A minha divisão é a divisão minha gerência é a gerência de gestão de mudanças organizacionais, GMO. A gente se baseou então em algumas coisas, né? Do que a gente chama ali do outside in e do inside out, que é primeiro pensando na transformação sistêmica e depois na transformação pessoal. Então eu tenho que envolver, ter uma aspiração, mobilizar a liderança, desenvolver novas habilidades, alavancar, né, essa execução com reforço nas comunicações. Mas pensando na pessoa, o principal aqui, eu preciso conscientizar que ela tem esse papel na transformação, que ela tem que assumir esse papel e ter resiliência, ter domínio, calma, para poder tocar. Então a gente montou um plano pensando nisso. E aí é, nós definimos também um propósito para a gente, enquanto time, que vai conduzir essa gestão de mudanças desse movimento, tá? A palavra-chave para a gente aqui, as palavras, né, é o interesse genuíno pelas pessoas. Então, olha que interessante, a gente estruturou um objetivo desse movimento da aceleração digital, que está ali em cima, não vou ler para vocês, mas a gente olhou para outras fontes, Manifesto Ágil reforça, né? Nós estamos falando de implementar agilidade, de que indivíduos, interações, mais que processos e ferramentas. Conversas com nossos principais stakeholders. Temos que estar próximos dos funcionários para facilitar a transição. Então, a gente estabeleceu o nosso propósito enquanto time da gestão da mudança. Engajar o lado humano, fazendo uma junção ali do que a ProSci prega, né? Criando ali pertencimento e protagonismo de todo o Banco do Brasil, principalmente nas áreas e colegas que já estão envolvidos com esse novo jeito de trabalhar. Propósito é super importante para a gente poder montar o nosso direcionamento, o nosso plano de ação na gestão da mudança. De forma resumida, a gente olha ali, eu até brinco muito com o meu time aqui, cara, um grande planilhão 5W2Hs, né? Não é bem assim, mas dá para trazer para esse olhar. Mas eu preciso entender quem que eu quero impactar, quem que eu preciso trazer para o jogo, quem que eu preciso me apoiando, né? E a gente faz uma grande análise de stakeholders. Eu preciso saber o que e quando que eu preciso comunicar, né? Então, a gente olha para as etapas, para os marcos, para o roadmap que a gente tem nesse plano de transformação, para poder estruturar o nosso plano de gestão da mudança. E aí a gente vê, só depois disso a gente vê o como. Entendemos quem são os nossos stakeholders, os momentos que a gente tem dentro dessa transformação, como que a gente vai engajar as pessoas que estão sendo impactadas. E aí não tem jeito. Volto para o método, volto para a ProSci, que nos apoia demais aqui, para o Adcar, né? Então a gente estruturou um plano estratégico de gestão da mudança pensando em três fatores.
o roadmap dessa transformação, os grupos de stakeholders, é, né, que são impactados e as pessoas que vão entrando nesse movimento, que vão entrando nessa mudança, que a gente precisa fazer com que essas pessoas sejam promotoras e não detratoras desse movimento, né? Então, a gente usa o ADKAR, né, toda essa ferramenta para conscientizar, despertar o desejo, gerar o conhecimento, capacitar e reforçar da necessidade dessa mudança nesses grupos ao longo de várias vezes, em vários momentos. Porque lembra que eu falei das barreiras? Pode ser que tenha um cara que chegou agora que não tem nem consciência do que está acontecendo. Então eu vou ter que ir lá pensar em como gerar, despertar a consciência nele na necessidade da transformação. Então a gente usa muito o método para executar a nossa gestão da mudança. Né? De novo, aqui também adaptado. Eu vou olhar para a liderança, eu vou olhar para nós enquanto gestão da mudança e vou ter o apoio do PMO, vou ter o apoio da estrutura, aquela estrutura de aceleradora ágil, né, construindo, tomando as definições, tendo as definições para a gente poder disseminar isso ao longo do processo e eu atingir o sucesso. Tá? Pensando nisso tudo, aqui é só um exemplo, até coloquei ali não exaustivo e exemplificativo mesmo. A gente foi olhando, lembra que é o lado individual, né? Mas em muitos momentos é difícil chegar na pessoa. Então a gente blocou algumas coisas, lógico que a gente tem ações pontuais direcionadas, até por conta da nossa matriz de stakeholders, mas a gente blocou, né? Fizemos alguns blocos para a gente ter nosso time aqui, para toda essa transformação, nós somos em 8 pessoas. Então a gente precisa tentar ser eficiente ao máximo e a gente blocou então esses stakeholders e a gente montou um plano de engajamento, de atuação, de interação gigante aqui com toda essa turma. Com qual objetivo? A gente está falando, no final de tudo aqui, nós estamos falando de uma mudança cultural, tá? Então eu preciso disseminar essa mentalidade ágil dentro do banco, engajar, né, a alta liderança, ah, criar essa governança, ter canais de comunicação. Então, a gente blocou, né? E aí a gente fez uma série de ações e vem fazendo uma série de ações para fazer com que essa mudança aconteça no cenário aqui possível, tá? É, por quê? De novo, essa jornada, e essa é a curva lá de Kubler-Ross, famosa desses processos de transformação, é, nós vamos passar por isso. De novo, a gente já sabe que nós vamos passar por essas fases, já está dado, então a gente tem que ter atenção. Tem que ter atenção, né? A gente fez uma curva aqui adaptada para o ADKAR, para a metodologia da ProSci, né, com esses estados que a gente vai ter de reação, jornada emocional. E para cada uma desses estados, a gente tem que ter ação, porque a gente sabe que as pessoas vão passar por isso. Elas vão passar por isso. Para lá na frente a gente atingir a mudança cultural que a gente espera, né? Então, de novo, já está dado, tem muita coisa dada. Eu não vou sofrer, eu vou planejar, eu vou usar o método para tentar resolver, tá? E aí, de novo, sim, depende de cada funcionário, não depende de cada pessoa. Eles vão ter que entrar nesse contexto, né? Resumindo, essa é a decisão, é uma decisão de cada um. A gente vai ter que facilitar, a gente vai ter que usar, vai ter que ser um catalisador para que eles entendam, se comprometam e vejam benefício nisso que está acontecendo, né? É, deixa eu ver aqui se tem. Só eu vou passar rapidamente aqui para a gente abrir para discussão, tá, gente? É, vou entrar um pouquinho em resultado. Então, tudo isso que eu falei de uma forma bem rápida. Esse case a gente apresentou no Agile Trends, ganhamos prêmio no Agile Trends. Já falamos muito desse case. Eu trouxe aqui um bem alto nível para vocês, mas a gente já tem resultado porque a gente vê que a gestão da mudança está funcionando, tá? É, e aqui a gente mede, tem uma pesquisa de pulso que acompanha, né, periodicamente o que nós chamamos aqui do NPS, né, o NPS do funcionário, né, que já está participando dessa mudança. Então, eu tenho mais, né, 60% dos colaboradores promotores desse movimento. Recomenda o movimento? Começamos lá em 30, já estamos com 52. Recomenda a linha, que é a estrutura que eles estão trabalhando, de 44 foi para 60. Então a gente está vendo, sim,
sem benefícios. Resu- a- Olha que legal aqui, gente. Eu trouxe esse slide para mostrar que é o ADCAR, mas com perguntas um pouquinho adaptadas. E olha a curva de Kübler-Ross que eu mostrei ali. Começou bacana, começou uma certa desconfiança, entendeu como é que era, achou legal, pô, foi lá para baixo, pensei, não vai dar certo. Começa a voltar e vai seguindo aquela curva. A gente já sabe da curva, então a gente tem que, né? E aí a gente vem fazendo várias pesquisas, né, ó, desde setembro de 23, acompanhando essa evolução, né? E é fato, tá dado. Vamos passar por essa curva. O que não vamos fazer? Vamos deixar? Não, vamos atuar em cima, com a gestão da mudança. E para mim, isso aqui não é informação mais recente, mas já mostrava resultado, né? E para mim, aqui está uma das grandes mensagens. A gente já consegue mensurar resultado, e isso aqui, para mim, é o melhor merchan, melhor indutor, melhor engajador de qualquer transformação. Até brinco, né? Brinco com o time aqui. O board pira quando vê o slide de resultado e aquele slide, né? Vê dinheiro aqui e aquele slide do engajamento, né? Do NPS. Então, pira com o resultado, pira com o clima, fala, pô, tá tudo no caminho, né? Então, isso aqui é informação que a gente retroalimenta o processo de gestão da mudança e aí a gente usa para convencimento, conscientização e engajamento das pessoas na transformação. Tem uma série de coisas que eu queria mostrar, tá? É, o desafio principal, o que vocês acham que é o principal desafio? A gente só mostrou coisa bonita, né? Parece que foi tudo bonito, maravilhoso, mas não foi bem assim, né? Não tem sido assim. A gente identificou um problema que a gente vem mais, né, nos últimos tempos atuando fortemente. Vou trazer para vocês aqui. O maior desafio que a gente encontrou, né, para a gente obter, para a gente, não é que a gente obteve sucesso, mas nós estamos indo para o caminho que a gente entende que sim. O maior desafio, lembra do triângulo? Está ainda no engajamento da alta liderança. Por uma série de questões que eu não vou entrar aqui, né, da nossa organização, mas ainda precisamos de mais apoio do patrocínio e da nossa alta liderança, como efetivamente patrocinadores. E aí nós estamos usando de algumas estratégias de choque, eu brinco com a turma aqui, que é tática de guerrilha, né, para a gente poder sensibilizar essa turma. Aqui eu só trouxe um exemplo, esse slide estava piscando na reunião do comitê, né, do conselho diretor. Não se atenham ali ao título, né, mas é, é sobrevivência. A gente tem que ficar mexendo com o emocional das pessoas. Pô, você tem que estar com a gente. É a sobrevivência da nossa organização, né? E aí eu trago de novo, trago ProSci. ProSci é a empresa que está vendo isso em 20 mil empresas. Patrocínio ativo, visível, para esse novo jeito de trabalho que a gente está pregando, né? Então, se as transformações tiverem os patrocinadores com a gente, a chance de sucesso é maior. Então, a gente está batalhando, né, brigando para que eles se apropriem desse negócio efetivamente e sejam patrocinadores ativos e visíveis nessa transformação. Aí tem, né, um plano de patrocínio, tem uma série de coisas que eu queria mostrar aqui, mas eu vou passar, gente, né, que aqui tem o plano para esse grupo, tá, que a gente montou, mas eu já tô com o tempo mais que passado aqui, né, gente? Tá nada, É, tá nada. tá bom, então, mas aí eu queria abrir para conversa, eu acho que é um momento aí, né, da gente, e aí, acho que o Júlio tinha alguma... Eu vou passar depois, mas antes eu queria que o pessoal. Primeiro eu queria falar da minha opinião, né? Pessoal, eu tô nesse ritmo de aceleração digital, eu tô acelerado pra caceta, desculpa o palavreado, mas eu fico muito empolgado com esse assunto, muito empolgado. Eu tô vivendo isso há quase 4 anos já. Então eu tenho certeza que eu falei muito rápido. Então, gente, estou agora tranquilo e à disposição para responder dúvidas, o que vocês quiserem perguntar, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Cláudio, que levantou a mão aqui e gostaria de falar. Ótimo, bora. Fala, Diego, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Desculpa a falta de educação de não ligar a câmera, mas não estou Não, fica podendo no tranquilo, momento. fica tranquilo.
Lá atrás você citou sobre o NPS Uhum, e eu vi você falar sobre produto no sim. slide seguinte. Não seria interessante, obviamente, essa é uma visão minha, utilizar o CSAT ou CES? Sim, eu não trouxe, a gente também acompanha, tá? Mas a gente acompanha sim, para saber como é que está a satisfação, sim, acompanhamos. Porque, Tem até outras métricas que eu também não trouxe aqui, mas até nessas métricas relacionadas à eficiência dos processos, à agilidade, uma série de outras métricas. Aqui foi bem um exemplo, tá? entendi. É porque quando eu vi lá sobre Promoter, como eles não podem, quanto você indicaria esse produto, então esse produto não é comercializável, então eu enxergo mais que seria um SES no caso, né? Sim, sim. É só uma visão É, mesmo. não, são indicadores que a gente acompanha, e aí só que esses indicadores, eles nos apoiam enquanto gestão na mudança. Eles não são foco nosso específico, eles são acompanhados pelos times que estão entrando nesse novo jeito de trabalhar, tá? Entendi. Não sei se me permite mais uma pergunta. Claro? Eu estou na roda de conversa com alguns parceiros, né? DataPrev, Serpro, Procuradoria essa semana. Então, queria saber como é que está sendo o desafio digital de vocês nesse âmbito de inteligência artificial dentro do, Cara, do, do setor bancário, tendo em vista hoje essa notícia, né? Que nos surpreendeu no início do dia lá do, do hack, do sim, hacker. sim. E se você enxerga isso no futuro, já pegando outra pegada, né? Se isso vai impactar dentro do sistema bancário Não, na com modalidade de certeza. trabalho. Na modalidade de trabalho, com certeza, assim, tua pergunta é muito boa. Eu não sou especialista aqui em inteligência artificial, mas a gente está vivendo muito isso aqui e a gente passou por um momento aqui de estruturação. A gente tem uma unidade, né, uma unidade estratégica que cuida de dados, analytics e inteligência artificial, né? E a gente tem um programa gigante de capacitação, de formação, que a gente chama de academia IA, né, de formação das pessoas nessa disciplina, porque a gente vê o futuro, não tem como fugir, né? É, e junto, né, nesse novo jeito de trabalho, quando a gente fala desse novo jeito, a gente está falando das disciplinas juntas, né, sendo bem resumido aqui, daquele modelo Spotify, o Itaú já está implementando, tribos, comunidades, né? Nós estamos com as disciplinas juntas, olhando para o cliente. Então, eu tenho a unidade de segurança, a unidade de analytics, a unidade de dados, a de experiência do usuário, está todo mundo junto para tentar diminuir esses riscos, mas esses riscos, cara, são cada vez mais elevados. Então, o setor bancário, financeiro, cara, investe pesado na segurança, né, de dados, segurança de sistemas. Então, nós estamos muito atentos a isso. É, Mas fica sempre uma pulguinha atrás da orelha. E é bom ter esse incômodo, porque a gente não pode baixar a guarda. Não sei se eu te respondi, mas Respondeu sim. Te agradeço a explicação, foi bem sucinta. Foi muito boa essa apresentação. Eu já fiz parte de alguns rodas de conversa de tecnologia dentro do Banco do Brasil. legal. Muito bom, obrigado. Valeu. Continuando aqui, pessoal, lê o chat aqui. Então, a gente tem a mensagem aqui da Victoria, né? Ela adorou a abordagem, né? Disse que trouxe ótimos insights e ela pergunta se o pessoal vai receber esse material, porque ela gostaria de ver a estratégia de aplicação do ADKAR. Por mim, tranquilo, não tem problema nenhum eu mandar para vocês. Não tem nada de sigiloso, de nada. Então eu posso compartilhar com vocês sim, não tem problema não. Maravilha. É a mesma pergunta do Daniel também, né? Que se aqui seria disponibilizado. Ok. Pessoal, mais perguntas? Eu gostaria de levantar a mão, gostaria de saber mais informações. Vamos fazer o seguinte: enquanto o pessoal pensa nas perguntas aí, Diego, vou Boa. pedir para a Larissa soltar o videozinho do Summit para gente. Beleza? Bora.
Larissa, coloca o vídeo para a gente, por gentileza. Bom, pessoal, enquanto vocês pensam nas perguntas aqui, queria agradecer aí a todo mundo que está aqui presente, a Ágata, ao Bruno, ao Cláudio, Daniel, Danilo, Eduardo, Fabiana, Fabiano, Gilson, a Juliana, ao Lamberto Júnior, a Larissa, o Lucas, a gente tem aqui também outro Lucas, o Luiz, o Marcelo, a Natália, a Renata, a Sâmora, a Valéria, a Verônica e também a Vitória. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nessa maravilhosa noite. Eu deixei aqui no chat lateral, pessoal, o formulário, que é o nosso formulário de pesquisa de satisfação. Por gentileza, entre nesse formulário, tá? É muito importante para a gente ouvir e entender de vocês, como é que foi esse evento, né? O que vocês querem para os próximos webinars. E eu também coloquei aqui no chat um pouco das nossas redes sociais, o nosso site, o nosso Instagram, o LinkedIn e também o Simpla. Nesse link do Simpla, pessoal, tem os próximos eventos do webinar, tem cursos, tem palestras, tem muita coisa aí dentro desse link aí do PMI. Pessoal, temos mais alguns minutinhos aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, é só levantar a mão. Se não, né? Vamos aguardar aí o pessoal responder. Mande no chat, pessoal. Às vezes está com vergonha. Ah, não foi o microfone, não, né? Mande aqui no chat. Eu tenho certeza que o Diego vai gostar muito de responder a pergunta de vocês. Enquanto vocês Boa vão pensando nas noite, perguntas aí, pode falar. Eduardo falando, tudo bem? Tudo ótimo, fica à vontade, Eduardo. Então, eu vejo aqui uma questão que acontece muito, que eu vejo acontecer bastante nas organizações, sobre estruturas, né, ali como elas estão organizadas, né? A maioria ainda tem aquele modelo de estrutura funcional, né? Cada um ali no seu silo de atuação, e eu percebo, né, com que várias iniciativas são semelhantes, né? E elas acabam não convergindo ali. Isso acaba maximizando redundância entre as áreas, custo, recursos, né? E como, né, diante da sua experiência, Diego, a gente consegue minimizar, né, reduzir, fragmentar essas iniciativas semelhantes, né? Tentar transformar, né? Porque Uhum. é difícil Sim, você, com um pensamento mais estratégico, de uma estrutura projetizada, você conseguir, né, gerar, conseguir mudar, né? Assim, mexer ali no queijo, né? De uma área, você vai perfeito. mudar a estrutura, vai mudar tudo, né? E eu vejo muito, muito mesmo essa resistência. Não sei se eu fui claro. Não, foi claríssimo, o Eduardo. É exatamente né, o programa, eu não entrei no detalhe, mas o programa está exatamente tratando desses problemas. Para, né, para a gente passar por aqueles desafios que eu trouxe logo no começo de velocidade, de concorrentes entrando no mercado, da gente ter tempo de resposta para o mercado, né, o time to market e etc. A gente tem que ser ágil, não no sentido de rapidez, mas no sentido de adaptáveis, né, de estarmos mais adaptáveis para a gente poder
correr e atender tudo que está rolando, esse cenário, esse contexto maluco de transformação e de mudança cada vez mais rápida. Uma estrutura organizacional mais hierarquizada, com os silos organizacionais, né? Cada um dono do seu queijo, como você falou, do seu quadrado, tomando conta. É, cara, dificulta, inviabiliza muito dessa agilidade, né? Então, esse é um dos principais pontos que a gente está tratando nesse movimento que eu trouxe aqui para vocês. A gente está organizando esse novo jeito de trabalhar, né, ou esse novo modelo operacional, né, que até a nossa presidente falou na última divulgação de resultados. A gente investiu pesado em tecnologia e nesse novo modelo operacional tem esse objetivo da gente tentar quebrar esses silos, quebrar essas estruturas para facilitar a informação, ter as pessoas no mesmo grupo. Isso não precisa ser fisicamente, pode ser virtualmente, mas estarem no mesmo time, num squad, que a gente chama aqui, com o mesmo propósito, as mesmas métricas, os mesmos objetivos, mas com foco aonde? No cliente, na jornada de um cliente, olhando para aquele cliente, né? Cada pedacinho dessa jornada, atendendo, e aí eu tenho, em cada pedacinho dessa jornada, as pessoas, as melhores pessoas que precisam estar ali atuando juntas naquele momento. Então, aqui, né, um banco de 216 anos, uma estrutura hierárquica muito, muito rígida, é um grande dificultador, e é o que é o nosso desafio. A gente vem quebrando essas barreiras, vem quebrando esses silos, e é por isso que está funcionando. A gente tem, no exemplo que eu trouxe ali, o CDC, que é um produto super relevante do banco, né? Não sei quem sabe ali, mas vamos falar, empréstimo, né? É, ele era, vamos falar assim, ele estava debaixo só de uma diretoria aqui. Agora eu tenho pessoas de várias diretorias dentro desses times olhando para essa jornada do CDC. E aí imagina só, eu não preciso levar para tal lugar para tomar decisão. A tecnologia desenvolveu, mas não ficou de acordo com o que o negócio queria. Os caras da tecnologia do negócio estão juntos, discutindo, mesmo backlog, mesma priorização. O que tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você, tem que ser bom para a segurança, tem que ser bom para o X, para a experiência do usuário. Então, esse é o modelo que a gente está implementando aqui, quebrando essas barreiras, quebrando esses silos, devagarinho, como eu falei, não é uma virada brusca. Agora nós estamos expandindo, seguindo uma expansão meio que orgânica aqui no banco desse movimento, mas começou pequenininho, como eu falei, justamente por conta que a gente já sabia que ia passar por esses entraves. É, então, eu te respondo que se não o maior, um dos maiores desafios. Pensa, né, e não só o Banco do Brasil, mas muito, né, qualquer organização vai passar por isso, mas tem a questão do poder. Esse assunto é meu, é da minha diretoria, da minha vice-presidência. Então, é uma luta braba, né? Não é tranquilo, não. Mas a gente vai com jeitinho, método, mostrando número, mostrando teoria, desenhando no quadro de que vai funcionar. E aos poucos está indo. Aos poucos está indo. Tudo que você falou aí sobre tudo focado na experiência do usuário. Sim, Eu fui sim. agora designado para a implementação do plano de transformação digital do Ministério da Educação. Então a gente Legal. acaba aí atuando de forma transversal, né, em todas as secretarias, e a gente está focando muito hoje em interoperabilidade de dados. Então a gente precisa realmente ali ter uma sinergia muito boa, muito grande, porque vamos supor, a gente está querendo fazer integração de dados, integração de sistemas, e uma regra de negócio que é definida por uma área, uma secretaria, um conjunto mínimo de dados, né, da Uhum, uhum. educação. Né, da educação básica é feito de uma forma, da educação superior de outra, da educação, né, técnica de outra forma. Então a gente precisa alinhar, né? Por isso que entra nessa questão que eu falei de silos, né? Sim, Então a gente eu, conseguir realmente convergir ali as iniciativas e gerar valor, né? Focado sim. na experiência do usuário.
sabe? Se o Então, pessoal me permitir, eu estava com o slide até ele estava oculto aqui, mas se o pessoal me permitir, eu puxo rapidamente a tela, se for possível, Claro, claro, se pode ainda ir. tiver no tempo, Sim, só sim. para eu mostrar um pouquinho do que você falou. E é uai, cadê? E é o que a gente tá. Uai, gente. Vê se ah, tá aqui. Vê se vocês estão vendo aí, pessoal. Tá carregando. Tá carregando? Foi, já apareceu. Ih, tá carregando o meu aqui também. Mas eu ia pôr em modo de apresentação, mas não deixou. Mas é exatamente isso que você está falando. Ó, vou dar um zoom aqui porque o modo de apresentação não abriu. Uma visão fragmentada do cliente, os silos organizacionais. Eu tenho uma área que olha para o cliente, eu tenho uma área que olha para canal, uma área que olha para marketing, uma área que olha para segurança e, né, e áreas de apoio aqui de todo o processo da organização. No fundo, a gente está mudando para isso aqui. Eu tenho as áreas juntas, olhando a visão ponta a ponta, jornada ponta a ponta do cliente. E aí eu diminuo esse vai e vem de informação, de mensagem, de handoff que tem entre uma área e outra, SLA e etc. Então, não vou conseguir abrir, não sei porque ele está ainda carregando. Mas é o que você falou. E é isso, ó, tá vendo? De forma resumida, do que a gente está falando? É eliminar, ou todo mundo junto, e o que a gente fala muito aqui, junto e misturado, nesse sentido, com esse propósito. perfeito. É um assunto que, se a gente fosse aqui Não, continuar, isso aqui a gente fica. E eu gosto, hein? Se quiser falar disso aqui, nós vamos falar bastante. Beleza, pessoal. Vou seguir aqui com a lista que está aqui no chat. Então, alguns comentários e temos algumas perguntas no final aqui também. Então, a Juliana fala que foi excelente, né? Muito obrigado por compartilhar conosco Ah, seu legal, conhecimento. Juliano. Daniel também gostou muito, muito bom. O Fabiano, gratidão por compartilhar esse case. Né? A gente tem aqui a Larissa também. Parabéns pelo time do PMIDF por esse evento. Super obrigado, Diego, por compartilhar Ah, que esse legal. case Fico inspirador. feliz. Então tem muitos elogios aqui. O Luiz também falou que foi fantástico, né? A Samura também falou que os insights foram maravilhosos. E a Samura tem duas perguntas. A primeira Boa. pergunta dela é: como vocês estruturam o diagnóstico inicial para entender o nível de prontidão das pessoas e da cultura organizacional em relação à mudança? Muito boa. Muito boa pergunta. De novo, a gente se apoia muito na metodologia da ProSci. Né? E aí, assim, a gente tem alguns assessments que a gente faz e conversa, né? E até entrevista one-on-one com o vice-presidente, com o diretor, para colher essa perspectiva, essa percepção mesmo de como eles entendem a mudança, né? Uma revisão num processo, se a gente está preparado, se a gente não está preparado, mas tem métricas que a gente acompanha para saber. A gente, por exemplo, nós estamos falando aqui de um movimento de mudança, né, de implementação, de instituição da agilidade de negócio na nossa organização. Então, a gente estabeleceu aqui um indicador que a gente chama que é o Índice de Maturidade Ágil, IMA. Então, a gente roda essa pesquisa, roda esse questionário, entende como é que está a situação daquela área, daquela diretoria, daquela vice-presidência, daquela gerência, né, em qualquer nível, para poder chegar com esse entendimento, com esse diagnóstico de qual o grau de prontidão, o quanto já está instalado essa agilidade de negócios naquela área. Então, tem uma série de indicadores que a gente consegue construir e a metodologia dá muito direcionamento também nessa questão cultural, né? E que eu acho que é a mais complexa, né? Como que a gente está, em que nível de preparo ou de adoção daquela mudança a gente está. Então, tem muitos indicadores, muitas métricas que a gente pode estabelecer para olhar para isso. Sempre tem esses indicadores, esses critérios. A gente, enquanto gestão da, né, GMO, né, meu time aqui,
e muito o time daquela estrutura da aceleradora ágil, né? A gente leva como sugestões, mas quem bate o martelo, né, é o comitê, é o conselho diretor, mas tem funcionado muito bem a indução, né, dessa turma nesse sentido das melhores práticas, né, das métricas que a gente precisa acompanhar, então tem funcionado bem. Eu não posso, não vou entrar no detalhe porque tem N indicadores, tá? Que a gente pode pensar. Mas sim, tem são várias etapas. Tem uma etapa de identificação dessa maturidade, dessa prontidão, depois tem uma etapa de desenho. Dentro do desenho, ainda reviso se realmente era aquilo, preciso dar um passo para trás. Tem um passo a passo que a gente segue, que também dá para falar aqui disso bastante tempo. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas aqui, mas fugiu uma. Tem mais duas perguntas aqui, tá? A Samura pergunta também: sobre os canais de comunicação que você mencionou, Uhum, uhum. quais tipos de canais e formatos de comunicação têm se mostrado mais eficazes para engajar as equipes no dia a dia? Beleza. A gente tem algumas limitações, né? A gente tem questões organizacionais, né, e de normas que a gente tem canais que a gente precisa seguir, canais internos, né? É, então, hoje a gente tem uma ferramenta que a maioria das empresas até deve utilizar, que é o Teams da Microsoft, né? SharePoint, o pacote da Microsoft como um todo, SharePoint, é, são os nossos principais canais. A gente tem o SharePoint, que a gente tem o site desse movimento, e lá tem N comunicações, vídeos, muita coisa. A gente tem nós criamos um blog, que é um grupo, né, um canal de equipe no próprio Teams, que conversa com gente que nem começou a se envolver, com quem já se envolve, com a agência, com todo mundo, tem muita gente misturada. Então, a gente tem os canais, a gente usa os canais que a gente tem disponíveis na nossa organização, que é o Teams, né, SharePoint, a intranet é muito forte, é muito visto por todos os funcionários, tem uma exposição muito grande. Então, informações de impacto a gente usa na nossa AGN, que é a nossa agência de notícias, que é a nossa intranet. É, a gente usa o WhatsApp para grupos menores, a gente usa o Instagram também, até o Instagram a gente usa. Mas tudo depende, né? O plano de comunicação, os canais, plano de comunicação, que tipo de comunicação, canais, isso é todo um combinado dentro, é um dos planos do plano estratégico de gestão da mudança. E aí, baseado naquele slide que eu mostrei, do roadmap, do grupo de stakeholders, a gente vai estruturando e vendo que informação né, cada stakeholder, cada grupo precisa receber, por onde vai receber, qual vai ser o formato. A gente tem feito muito vídeo curtinho, que é o que está né, na moda e é mais fácil. O cara não para ler, ele olha o videozinho, por isso que TikTok está bombando, né? Então a gente faz muito videozinho curto, podcast, Guilda é não sei quem conhece, já ouviu, mas Guilda é um formato muito importante que a gente põe um cara que conhece do assunto, que está lá vivendo, falando. É um líder de capítulo, líder de uma disciplina, falando de como ele está sendo a troca naquela disciplina. Então, as pessoas param para escutar, tem relevância, né? Então, são as formas de comunicação que a gente tem trabalhado aqui. E com o patrocínio, cara, aí eventos, a gente tem eventos externos que os caras estão indo lá falar, tem os eventos internos, é complexo, tem muita coisa. Tem muita coisa. Pessoal, tô gostando bastante. A gente tem mais uma mensagem aqui da Samara que é o seguinte: atualmente estou envolvida em um projeto de reestruturação de projetos conduzido em ondas para permitir maior controle, maior gestão da expectativa e aumento das Perfeito. chances de sucesso. Como a gente fez aqui. E ela tem aqui duas perguntas, pode ser respondida em uma, ou pode ser respondida separado, do jeito que você Uhum. achar melhor. As duas perguntas são: como desenvolver senso de pertencimento e protagonismo na equipe nesse tipo de contexto? E existe alguma abordagem que você utiliza para transformar
detratores da mudança em promotores ativos? Duas perguntas bem difíceis, hein? É, a resposta não é simples, tá? Para as duas perguntas. Na primeira, é, engajar, também eu volto muito para o método, porque eu acho que ele é fantástico nesse sentido. Eu tenho uma primeira etapa, conscientização. A pessoa precisa, eu preciso fazer ela entender o porquê. Como eu vou fazer ela entender o porquê? Eu tenho que mostrar o cenário atual, eu tenho que mostrar o cenário futuro, é aquela história, o que que eu vou ter de benefício com essa mudança. Se nada muda, se para mim vai continuar do mesmo jeito, o que vai fazer, né? O que vai empolgar? Como é que eu vou engajar essa pessoa? Cara, tem que ter não é, não falo uma contrapartida, mas eu tenho que mostrar o que vem de bacana. É, e aí, o que que a gente faz? Qual é a estratégia? A gente realmente apura, a gente realmente vê quais são esses benefícios. Por isso que a gente começou pequeno, nas ondas, porque essa turma que está começando vai ter promotor e vai ter detrator. De novo, como eu sempre falo, já está dado. Uma vez que já está dado, cara, eu tenho que trabalhar muito com o promotor e muito com o detrator, e cada um eu vou trabalhar de um jeito. O promotor é para colar nesse cara e mostrar, pô, olha aqui, tá funcionando. Deixa de ser negativo aí, vamos pensar positivo que vai dar certo. Faço as ações, eu ponho esse cara que tá com o olho brilhando para ir num palco falar, para dar o depoimento dele. Então, tem muito. é, essas são as estratégias. A gente tem que mostrar para onde vai. Isso é transparência. Onde a gente quer chegar. O que você vai ganhar. Mostrando isso, dá um pouco mais de tranquilidade. Quer dizer que vai resolver o problema? Não. Mas dá um pouco mais de tranquilidade. Eu sei onde que a gente vai chegar, o que que me espera ali, o que que eu vou ter de benefício, porque se não tem benefício, por que que eu estou mudando? Né? Se é uma coisa que vai me jogar 5 passos para trás, né? A gente brinca né? 5 casinhas no jogo aqui para trás, por que que eu vou querer mudar? Então, a gente tem que mostrar isso. E para o detrator, é, é o ponto mais complexo, porque um detrator, já tem pesquisa também, um detrator vale por, eu não sei se são 20, tem um número lá que, cara, me fugiu aqui, mas um detrator, o trabalho e o esforço que dá é muito maior do que você manter o promotor, né? Para o cara chegar e contaminar, aquela história da laranja podre, né? Mas assim, a gente também tem que insistir com os benefícios, com as coisas bacanas que estão acontecendo. A mudança vai acontecer. E aí vai acontecer ele querendo ou não, na maioria das vezes, né? Então, por que que ele vai ser resistente? Ele tem que ajudar, porque vai ser até pior. É muito complexo, é muito complexo. Mas, de novo, a gente parte de um mapa de stakeholders que a gente mapeia todo mundo. E aí, quando é em ondas, isso facilita, porque a gente vai num público menorzinho, a gente consegue fazer uma coisa mais corpo a corpo, é, pô, ação mais direcionada, do que quando eu abro para um público muito grande, porque aí pulveriza demais e a gente acaba perdendo a efetividade da ação. Mas, em resumo, mostrar o caminho. Transparência, comunicação clara, direta, objetiva. E aí a gente pode ter N canais, N formatos, mas eu tenho que passar a mensagem, não adianta. Não posso esconder o jogo. Não posso falar assim, eu não sei. Se eu não sei, eu tenho que falar, não sei. Não sei, nós estamos construindo, nós vamos chegar em tal coisa daqui a pouco, mas ainda não sei. Mas eu tenho que falar, eu tenho que ser transparente, tenho que ser claro, e isso é o que a gente tem percebido que tem funcionado, a gente acompanha as pesquisas de pulso, as pessoas vêm, falam, quando elas falam, a gente não consegue resolver, a gente tem que ir lá falar, ó, não resolvemos, esse problema nós já sabemos, estamos sabendo, ou ficamos sabendo agora com você, e a gente vai atrás para resolver, tem que sempre dar feedback, não adianta. Então é um trabalho de comunicação intenso. Pessoal, a gente estourou um pouquinho o horário, mas é a última Bora pergunta. lá. A Natália, né, tem a seguinte pergunta, né? O webinar foi excelente. Atualmente estou em projeto e o mais difícil é conscientizar a alta direção. Dela é: quais estratégias são usadas para a alta direção
muda algo se comparado às demais? Muda, muda. A estratégia, de novo não, é muito próxima nesse sentido de benefícios. É, mas tem uns detalhezinhos, né? Por exemplo, quando eu sou time, eu sou liderança média dentro de uma empresa e tal, eu tenho uma certa responsabilidade e uma certa expectativa que é gerado em cima de mim, né? Dependendo do tipo de mudança, ou melhor, para todas as mudanças, é, quando eu sou funcionário ali, estou num time, eu estou ralando pra caramba, pô, tem um monte de coisa aqui, eu estou mais longe, vamos falar assim, mais longe do estratégico, né? Porque a estratégia tem que descer até mim ali. Eu quero, enquanto impactado por essa mudança, eu quero saber do meu líder direto o que que tá acontecendo. É com esse cara que eu converso todo dia. É com esse cara que eu faço minha avaliação, que me avalia, que tem né, que dá meus feedbacks, que me acompanha no meu dia a dia. Então, o que que a gente monta de plano aqui? Eu estou começando pela parte mais de baixo, para depois ir na estratégica e board, etc. Patrocinador. Esse cara precisa ter clareza, né? Então ele precisa entender, ó, muda isso aqui no seu processo, você vai ganhar isso, tal, 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 tal. Que o cara está preocupado com o que muda a vida dele, o que muda na vida dele dia a dia, rotina. E ele quer escutar do patrocinador o que muda na estratégia, o que muda corporativamente, o que muda numa visão mais de longo prazo. Pô, estamos indo para o caminho certo enquanto empresa, enquanto organização. Ele quer escutar desse cara. Mostrando isso, a gente consegue engajar essa turma, engajar a liderança média para baixo. Pro de cima, pro nível mais alto, né? é, não adianta. Por isso que e a ProSci é fantástica em mostrar isso. É número. Igual eu falei ali, que a gente os dois últimos slides quase, a gente mostra o engajamento das pessoas e a gente mostra resultados que a gente está gerando. É isso que eles querem ver. É isso que vai fazer eles patrocinarem aquele movimento. Se ele não vê valor, vê que não está gerando nada, pode ser a melhor mudança do mundo, não mudou, não gerou retorno para acionista, não gerou retorno para investidor, para que que eu estou fazendo, né? Então, é nesse sentido. E se eu consigo conciliar retorno com o engajamento das pessoas, mostrando que, ó, está sendo construído, as pessoas estão vendo valor e está gerando resultado, aí foi a equação perfeita e, e aí a gente até acho que replica, tem uma informação, multiplica por 6 a chance, por 7 a chance de ter sucesso na transformação. E o pai pegou esse caminho, não tem jeito, vai ter patrocinador para tudo, porque aí tem várias coisas envolvidas, tá, gente? Eu vou falar aqui, é, tem ego das pessoas, tem uma série de coisas que vão envolver aí, não estou falando de gente, nós estamos falando de pessoas, né, que depois vão bater no peito e falar, pô, fizemos, né? Então, é nesse sentido que a gente vem construindo os planos aqui. Maravilha, muito bem Vocês estão respondido. gravando isso, né? Eu tô ficando preocupado, porque eu tô falando algumas Não. coisas. Tô brincando. Pessoal, temos aqui 22 pessoas com a gente. Muito obrigado. São 9 horas e 10 minutos. E eu queria pedir um favor a todos que estão aqui, né? Por gentileza, abra a câmera para a gente tirar um print aqui, para o Diego postar no LinkedIn, para a gente registrar aqui Opa, no legal. PMI, né? Para mostrar o quanto foi interessante, o tanto foi incrível esse nosso webinar. E eu queria convidar a Agatha para tirar um print aí. Enquanto a Agatha vai organizando o print aí, né? Aí, ó, o Lucas já abriu a câmera, o Luiz, o Fabiano, Larissa, Valéria, Natália, Fabiana, todo mundo tá abrindo as câmeras, muito bom, pessoal. Gilson, Samora. Pessoal, vamos abrir as câmeras aí, que a Agatha vai soltar um 3, 2, 1 e print na tela com aquele sorrisão, pessoal. Vai lá, Agatha, tá contigo. Boa, deu certo, né, Opa, Agatha? muito bom. Maravilha. Pessoal, então
Muito obrigado mesmo, né? Agradeço imensamente a todos vocês que estão aqui. Mas eu ainda queria passar a palavra novamente ao Diego para ele dar encerrar, né? Muito bem a sua participação aí. Fica à vontade para Ô, passar Júlio. qualquer conhecimento. Cara, assim, muito bacana estar aqui com vocês. Foi um tempo muito bacana de trocas aqui, excelentes perguntas. Fico à disposição de vocês, né, vocês têm meu contato ali, podem me contatar. Gosto, tenho prazer de falar desse assunto. é, então, eu estou à disposição. Foi muito bacana, agradeço demais o convite para estar, né, para estar aqui com vocês e fico à disposição, precisando, querendo tirar qualquer dúvida, estou à disposição. Maravilha, pessoal. Valeu. Esse foi o nosso amigo Diego Macedo. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui nessa linda noite, né? Encerrando aqui, agradecer e lembrar vocês, por gentileza, preencha o formulário de satisfação, é muito importante para a gente. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Acompanhem todo o nosso próximos eventos aqui dentro do Simpla, né? Coisas boas acontecem para as pessoas que se capacitam pelo PMI, né? Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite e aguardo vocês no próximo webinar aqui do PMIDF. Ótima noite, pessoal. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Um abraço. Posso sair aqui, pessoal? Só mais um minutinho.